Graça e paz, meus irmãos. Abram as suas Bíblias no livro de 2 Coríntios, capítulo 3. Nós vamos fazer a leitura e o breve estudo dos versículos 1 a 9. A excelência do ministério da nova aliança. Versículo 1. Começamos, porventura, outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendações para vós outros ou de vós? Vós sois a carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que porque nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Graça e paz, meus irmãos. Vamos iniciar estudo 2 Coríntios 3. Hoje dos versículos 1 a 9, nós vamos falar sobre a excelência do ministério da nova aliança. No versículo 1 diz assim: começamos porventura outra vez a recomendarmos a nós mesmos, ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros, ou de vós? Vejam como muitas vezes o português da tradução que nós estamos usando aqui para estudo fica de difícil entendimento. Eu vou usar nesse versículo uma outra tradução para a gente tentar entender melhor o que Paulo está querendo nos dizer, e mesmo assim eu ainda vou explicar a mensagem que ele nos traz e não simplesmente traduzir o que está escrito. Eu vou usar a nova versão Almeida atualizada. Estamos começando outra vez a recomendar a nós mesmos? Ou será que temos necessidade, como alguns, de entregar cartas de recomendação para vocês ou pedi-las a vocês? Meus irmãos, iniciamos o estudo aqui de 2 Coríntios 3 com um versículo apresentando um elevado grau de dificuldade de interpretação da língua portuguesa. Talvez essa seja a maior barreira para o entendimento da mensagem de Paulo. Vamos tentar interpretar de forma mais simples a mensagem e não apenas o que está escrito. Aqui, meus irmãos, Paulo está confrontando os irmãos de Corinto sobre a sua legitimidade como apóstolo de Cristo. Quando ele fala, temos a necessidade, como alguns, de cartas, ele já sabe que não, mas quer direcionar os irmãos de Corinto a confirmarem o seu ministério. Lembrando que naquela época, quando os irmãos enviavam um de seus representantes em seu nome, geralmente enviavam com cartas de apresentação, pois muitas vezes eram desconhecidos dos membros daquela igreja. A dificuldade da comunicação e da locomoção daquela época era muito diferente da situação que nós vivemos hoje em dia. Versículo 2. Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Continuando, Paulo, ele mesmo responde o seu questionamento aos irmãos de Corinto, afirmando que os próprios irmãos de Corinto que creram e que se converteram são a sua carta de recomendação. Quando ele diz,
conhecida e lida por todos, ele está reforçando um ensino que os cristãos são conhecidos por suas atitudes. Eu vou trazer uma referência para complementar aqui, que está lá em Mateus 7, os versículos 16 e 17, onde Jesus nos diz: pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Versículo 3. Estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Vejam que Paulo, pela sua formação culta, ele muitas vezes acaba usando uma linguagem poética, o que dificulta o entendimento para nós. Talvez no idioma original da carta não fosse tão difícil o entendimento assim, mas quando traduzimos e fazemos os arranjos para a língua portuguesa, talvez isso se torne um pouco mais complexo. Observem que interessante, meus irmãos. Paulo afirma aos irmãos de Corinto que a carta de recomendação de seu ministério vem de Cristo, através do agir do Espírito Santo na vida da igreja de Corinto, e não simplesmente na sua própria vida e no seu ministério pessoal. Cabe aqui uma reflexão muito importante, meus irmãos. O Evangelho nunca se tratou do que você faz da sua vida, mas sim do bem que você faz para a vida das outras pessoas. A confirmação do sucesso do ministério de Paulo, vivendo e pregando o Evangelho de Jesus Cristo, é evidenciado e confirmado através dos frutos produzidos na vida da igreja de Corinto. Nesse caso especificamente, pois nós estamos falando da igreja de Corinto, mas como nós já vimos na palavra de Deus, aonde Jesus acabou de nos dizer que uma árvore é conhecida pelos seus frutos. Se for uma árvore boa, produzirá bons frutos. Se for uma árvore má, produzirá frutos maus. Paulo, de forma muito inteligente e corajosa, demonstra que o agir de Deus é a base do sucesso de seu ministério e não a sua própria habilidade humana. No versículo 4. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Então vejam que o apóstolo aqui, ele tira totalmente o mérito de si mesmo. Ele diz que é por intermédio de Cristo e a confiança em Deus. Eu vou trazer uma outra referência para contribuir com esse estudo aqui, que está lá em 1 João, capítulo 2, versículo 1, onde, nesse caso agora, o apóstolo João diz: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Vejam que dois apóstolos, em duas épocas diferentes, em dois locais diferentes, para públicos diferentes e de forma diferente, dizem a mesma coisa. Por intermédio de Cristo, que temos tal confiança em Deus. No versículo 5. Não porque nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa. Se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Ou seja, mais uma vez, Paulo está dizendo que o evangelho a qual ele prega não são suas palavras, que o mérito não é dele, que a glória não é dele, que ele é apenas o mensageiro. Mais uma vez, Paulo reforça a soberania de Deus sobre a sua vida. E isso é uma lição muito importante para todos nós, os cristãos. Lembram que já eu disse em estudos anteriores que crer é diferente de acreditar? Acreditar
é saber que Deus existe. Já crer possui um significado muito mais do que apenas reconhecer intelectualmente que Deus existe. É um verbo de ação. Crer é confiar incondicionalmente, entregar-se, render-se aos cuidados de Deus, baseando toda a sua vida, a obediência nessa verdade. Vou trazer mais uma referência aqui, agora em Tiago, capítulo 1, versículo 22. Olha o que Tiago, discípulo de Cristo, esse Tiago não é o mesmo Tiago apóstolo, tá? Esse Tiago é o irmão de Jesus. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Não basta conhecer a palavra, meus irmãos, nós temos que viver, nós temos que obedecer os mandamentos de Deus e o evangelho de Jesus Cristo. Quando nós falamos de Paulo, de Pedro, de João, de Tiago ou de qualquer um dos apóstolos ou dos evangelistas, lembrem-se, eles são apenas os mensageiros de quem vem a mensagem. É Jesus Cristo e o próprio Deus. A palavra, meus irmãos, ela vem de Deus. A fé é dom de Deus. Em tudo somos dependentes de Deus. E isso se nós formos de Deus. Versículo 6. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Mais uma vez Paulo dizendo que se ele é um missionário, um apóstolo, um pregador do Evangelho, não é porque ele é bom, é porque ele foi habilitado por uma força maior que ele. A qual força ele se refere? A Deus, a Jesus e ao Espírito Santo. Meus irmãos, quero trazer aqui uma opinião pessoal minha. Eu já disse anteriormente em outros estudos que a teologia ou a religião é o maior problema da fé. E eu vou explicar, tá? Nós vemos todos os dias no noticiário a violência promovida mundo afora em nome de Deus, por extremistas religiosos de todas as vertentes. Não é só uma vertente religiosa que é má e os outros são tudo bonzinho e vítima, não. Nós vemos judeus, nós vemos muçulmanos, nós vemos cristãos, nós vemos todos os tipos possíveis de fés e crenças se degladiando. Nós somos cristãos, mas não podemos ser hipócritas. Lembram dessa palavra hipócrita? Quando Jesus abria a boca para dizer aos fariseus que eles eram hipócritas e raças de víboras. Eu vou trazer aqui uma referência que está lá em Mateus 23, de 1 a 4, que diz assim, ó: Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos, lembrando, se nós somos cristãos, significa que nós somos seguidores de Cristo, e esse Cristo é Jesus. Na cadeira de Moisés se assentam os escribas e os fariseus, que eram os líderes religiosos daquela época. Fazei e guardai, Jesus ordenando para o povo, fazei e guardai tudo quanto eles vos disserem. Então Jesus está dizendo, obedeçam o que eles dizem. Porém, não os imiteis nas suas obras. Ou seja, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Porque dizem e não fazem. É aí que mora a hipocrisia. E isso acontece muito nos dias de hoje, nas nossas igrejas, na nossa sociedade. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens, dos outros, né? Não nos deles mesmos, só no dos outros. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Lembrem-se que Jesus mesmo nos ensinou que nós devemos
servir ao próximo. Aquele que quiser ser grande, que seja servo dos outros. Ou seja, nesse caso que eu estou exemplificando aqui, em Mateus 23, de 1 a 4, Jesus está mostrando a hipocrisia dos fariseus, porque eles falam uma coisa e fazem outra, sendo que o mandamento de Jesus, agora em relação aos cristãos, tá? Porque os fariseus não seguiam, eles não eram cristãos. Deveria ser que nós, como cristãos, devemos ajudar um irmão a carregar o seu fardo e não sobrecarregá-lo ainda mais. Jesus, irmãos, não estava criticando a lei, mas sim os líderes religiosos corruptos, soberbos e orgulhosos. E é exatamente assim que a religião muitas vezes age, através do ego dos líderes, para a manutenção do seu poder e da sua posição privilegiada. Muitos se aproveitam da sua posição, do púlpito e do microfone para manipular as pessoas e manter o seu poder sobre uma comunidade. E isso é muito comum. Quem tem olhos, que veja. A palavra de Deus já não é mais a mesma entre os próprios cristãos. Tudo depende do público específico de determinada igreja. Cada denominação possui a sua própria escola de sacerdote, a sua própria teologia, a sua própria interpretação, onde todos recebem um treinamento técnico, como uma graduação, como se fosse um engenheiro, um médico, um advogado. Tem o teólogo. Eu costumo ironizar dizendo que são os especialistas em Deus. Mas é uma ironia. Todos recebem um treinamento técnico sobre a palavra de Deus. Sobre a doutrina de Deus? Não. Sobre uma doutrina específica daquela denominação. O que nós podemos facilmente chamar de ideologia. Por isso nós temos tantas denominações distintas. Católicos, protestantes, presbiterianos, batistas, assembleanos, adventistas. São tantas e tantas que a gente já perdeu a conta. Não sabemos mais, não conseguimos mais controlar. Porque a palavra de Deus, que deveria ser a mesma para todos, cada um a ensina da forma que lhe convém, não da forma que está escrita. E por último, e não menos importante, na escola das denominações, como administrar a igreja de forma a ser uma empresa do evangelho. Muitos dizem, mas é porque a igreja, ela tem conta para pagar, ela tem aluguel, ela tem a obra de construção do prédio, ela tem internet, ela tem redes sociais, ela tem manutenção de ar-condicionado. Tudo isso é verdade. Mas nada disso é mandamento de Deus. Não vamos entrar nesses detalhes agora, porque não é o foco do estudo, mas cabe uma reflexão, meus irmãos. Cada um está cuidando do seu próprio interesse, defendendo o seu sustento e o seu crescimento. Lembram Mateus 22, versículos 37 a 39, quando Jesus foi confrontado pelos próprios fariseus, líderes religiosos hipócritas, sobre qual era o maior mandamento? E resumidamente, Jesus disse: primeiro e grande mandamento, amar a Deus com todas as forças, todo o seu entendimento, todo o seu coração. E o segundo, semelhante a este, amar o teu próximo como a ti mesmo. Mas nesse caso, esses líderes religiosos aos quais eu estou me referindo, os hipócritas, eles estão amando a Deus e ao próximo, ou estão amando apenas a si mesmos? Mas e Jesus, meus irmãos? E o Evangelho, os mandamentos de Deus, acabam ficando em segundo plano. Aparecem apenas de forma figurativa para ornamentar as instituições religiosas. Onde foi parar o agir do Espírito Santo? E aqui eu não estou falando das profetadas
absurda que aparece por aí em muitas igrejas, que é uma vergonha, inclusive. Um dom de línguas que só serve para elevar e edificar a vida do falso profeta que está ali fazendo o seu espetáculo. Profecias de adivinhação de CPF, curas combinadas. É tanto absurdo que a gente acaba se revoltando, muitas vezes até se excedendo. E a conversão, meus irmãos? A transformação de vida, o reconhecimento do arrependimento e dos pecados, aonde foi parar? Nada disso importa mais. A missão dada por Jesus já foi cumprida, acabou? Nós já fizemos o nosso papel? Será que ninguém está vendo a igreja se perder do caminho? Quem é o caminho? Jesus Cristo. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Prestem atenção na palavra de Deus, meus irmãos. Ou será pior que todos já se tornaram os adoradores da besta? Eu não estou aqui para julgar ninguém. Cada um que olhe para si mesmo e se julgue. Versículo 7. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Mais uma vez a língua portuguesa dificultando o nosso entendimento. Eu vou trazer também na Nova Almeida atualizada para ver se melhora um pouquinho mais a compreensão do que está escrito em português aqui para nós. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, aqui ele está falando dos mandamentos que Deus entregou a Moisés, se revestiu de glória, a glória de Deus, a ponto de os filhos de Israel não poderem fixar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que fosse uma glória que estava desaparecendo. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Aqui Paulo está dizendo do ministério do agir do Espírito Santo de Deus, o Consolador que Jesus Cristo nos enviou, aquele que ele prometeu aos seus discípulos. Paulo argumenta que se o ministério da lei que trazia condenação e morte foi dado com esplendor, o ministério do Espírito Santo que traz a vida, transformação e justificação é infinitamente mais glorioso. Versículo 9, o último desse estudo, meus irmãos. Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Para encerrarmos mais esse trecho de estudo, nesse versículo, mais uma vez o apóstolo Paulo confirma que seu ministério é regido diretamente por Deus através do Espírito Santo, e que tudo que ele diz, faz e ensina não vem dele mesmo, mas sim de Deus. E principalmente que o único que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor é Deus. Meus irmãos, sempre lembrem que a palavra é de Deus, a conversão é de Deus, a santificação é de Deus, as ovelhas são de Deus, o pastor é de Deus e as igrejas são de Deus. Ou pelo menos deveriam ser. Que tudo seja feito para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.